Podcast FDP, futebol de primeira. Vamos ver se o Craig agora quer gravar. Nós começamos a gravar agora há pouco o podcast e parou no meio. Então a gente vai recomeçar e eu vou dar boas-vindas de novo. Alô Brasil, estamos de volta. Depois de um isolamento de 11 dias, nós, elenco da FDP, mais amados do que o Felipe Prior, voltamos com todo o gás para você. Hoje, dia 13 de março de 2020, prestes a serem interrompidos mais uma vez pelo coronavírus, porque parece que tá todo o campeonato parando. Já peço para você ativar o sininho, seguir a gente no Instagram, @futebol de primeira oficial, lá no YouTube também, nosso canal Futebol de Primeira. Continue seguindo a gente como você já faz, no Anchor também, para acompanhar todo o nosso conteúdo. Se não tiver mais futebol para falar, nós vamos falar de BBB, mas por enquanto ainda é futebol, ok? Vou apresentar o elenco matuto de hoje, mais odiado que o Daniel, o namorado da Marcela, Carlos Eduardo Estagiário, o Cornovírus, tem também o Charles Tavares, que é o nosso mais querido aqui integrante, o pastor chamado por toda a galera, toda a multidão, Gustavo Fernandes, Helenaldo Silva e todos nós que acompanhamos este podcast. Para dar as boas-vindas e falar primeiro de Copa do Brasil, o mais legal foi que eu apaguei tudo a pauta, eu vou apagando enquanto vai acontecendo, agora eu reintegrei aqui. Vamos começar falando de Botafogo e Paraná, porque o Botafogo venceu e o Gustavo vai contar essa história. Alô, Brasil! Depois de não ter pegado coronavírus nem lama na porra da chuva daqui, bora falar de Copa do Brasil, né? Que o Botafogo jogou lá contra o Paraná no estádio no estádio Newton Santos, no Engenhão. O uniforme horroroso do Paraná, por sinal. O Botafogo ganhou de 1-0 com o gol de Luiz Fernando. Botafogo que não estreou o Honda, que estava doente. Claro que não era coronavírus, graças a Deus. Mas o Honda deve estrear nesse domingo contra o Bangu. Importante ser chato por causa do coronavírus. Mas o Botafogo que até que jogou bem, administrou o placar. Claro que faltou aumentar ali a vantagem e tal. Mas o jogo da volta, se tiver um jogo de volta semana que vem, vai ser na Vila Capanema e o Paraná só precisa fazer 2-0 para se classificar na Copa do Brasil. É com você, Leonardo, gostosinha. O Paraná que vai poupar o seu time no fim de semana para ir com força máxima diante do Botafogo no seu mano de campo. E aí, Churri, estreia quando? Pois é, né? Semana passada, na quinta... Vou explicar pro torcedor o que aconteceu. Quinta-feira passada, as negociações se encerraram, o negócio melou, o Yaya Touré não ia vir pro Botafogo. Mas, nas tardes da sexta-feira passada, vazou um vídeo que o Botafogo... Um vídeo do qual o Botafogo estava dando as boas-vindas ao Yaya Touré. Um vídeo que mostrava vindo do Yaya Touré e tal. Já tinha até a camisa dele que ele ia vestir, que era uma camisa A33, por sinal. E aí, passou o final de semana, um monte de coisa. Só faltava uma questão só pra ali, pra tá tudo certo. Chegou na hora, e Yaya Touré não virá mais para o fogão. Tudo isso foi uma baita ilusão, né, ô querido Lustosa? Exatamente, já pergunto pro Charles também. O Gustavo falou que o Honda tá doente. Ele foi no posto Ipiranga ou no posto de saúde? Olha, no caso, vou te falar a verdade, o posto Ipiranga é mais garantido de que você vai ser atendido. Porque o SUS tá uma bagunça esses últimos dias, né? Com tanta demanda de gente doente, é natural que o Honda tenha ido pro posto Ipiranga resolver 2 problemas de uma vez só. É verdade, a gente já vai sair um bolão, você vai comentar aí no vídeo do YouTube um bolão. Quem vai pegar coronavírus primeiro desse elenco? Eu aposto no Gustavo, porque ele mora em São Paulo ali, então no estado de São Paulo é mais fácil. Vamos continuar então, saindo de Botafogo e Paraná, vamos falar de quem passou vergonha, que primeiro foi o Fluminense, que perdeu pro Figueirense no Orlando Scarpelli. Helenal. Boa tarde, Lustosa, boa tarde a todos da bancada. Pois é, né? A reedição da final de 2007 da Copa do Brasil terminou com vergonha para o Fluminense, pelo menos no primeiro jogo. Jogando no Orlando Scarpelli, um jogo que encheu mesmo de raiva os torcedores de tão feio que foi a partida. O Figueirense venceu por 1-0, gol do zagueiro alemão. Se rolar o jogo de volta, vai ser na semana que vem no Maracanã. O Fluminense volta a campo no domingo contra o Vasco, esse clássico maravilhoso, que vai ser, graças a Deus, de portões fechados. É isso aí então, portões fechados para ninguém ver o desastre que vai ser
Fluminense e Figueirense. Para falar então de Vasco e Goiás, o Goiás surpreendeu em São Januário e venceu o Vasco. O Carlos Eduardo, nosso estagiário, vai falar dessa vitória esmeraldina. Ah, meu Brasil mascarado, boa tarde. Primeiro que o Yaya correu. Segundo, sobre o caso do bolão do coronavírus. Tem um suspeito na cidade de ter contraído o vírus. E eu, nesse momento, estou dentro da caixa d'água me protegendo. Mas olha, só mesmo. Mas o nosso querido Vascão da Gama perdeu, rapaz. O Vasco ontem enfrentou o Goiás em São Januário e aconteceu de tudo, né? Tudo o que o pessoal viu antes. O Vasco jogou mal demais. A torcida xingou o Abel, xingou o Campelo. E o Vasco acabou perdendo para o Esmeraldino por 1-0. O Vasco tomou gol de um zagueiro, né? Pior, o Vasco perdeu para um time treinado por Ney Franco. Meus amigos. O negócio tá feio, viu? O Vasco, que por sinal, olha só, na Copa do Brasil até agora, 3 fases, quase 3 fases, porque tem os jogos à volta, é o time que mais finalizou. 59 finalizações. Em compensação, é o time que mais erra finalização, ou seja, qualidade lá é bem ruim. Semana que vem, se acontecer jogo, iria ser no Serra Dourada, mas transferiram para o Olímpico de Goiânia e o jogo terá portões fechados. Meus amigos, tá difícil. O Goiás não terá apoio da sua massa, então o Vasco buscará 2 gols de diferença para passar para a próxima fase. Goiás esse que já lucrou, rapaz, olha só, quase 3 milhões e meio de reais por passar de fase na Copa do Capeta. E se passar para a próxima fase, ganhar mais 2 milhões, ou seja, já enche o bolso, dá para comprar um grande estoque de máscara. Temos aqui também... o pau cantou na arquibancada do Vasco ontem. Houve cenas lamentáveis na torcida Cruz Maltina. No finalzinho do jogo, rapaz, confusão entre as organizadas, a polícia, já tinha gente querendo ir para casa, não conseguiu porque o pau de briga tomou de conta. Coisa feia, né, cara? Futebol não é isso. A torcida tem que estar ali para apoiar, tem que estar ali para pedir mudanças, né? Estão certíssimos em xingar o Abel, em xingar o Campelo, uma péssima administração e o Abel que não treina, né, cara? Ele dá coletes, ele não treina. O time do Vasco é muito ruim e olha, tá aí pela pontinha do dedo na Copa do Brasil. Você é um mentiroso, eu vou te desmascarar agora. Você falou ontem no Grenal que o pau tava cantando, que isso é Libertadores, isso é futebol raiz. Tá bom. Depois eu vou mandar o print pro nosso ouvinte. Eu queria falar uma coisa. O senhor respeite o Ney Franco, porque o Ney Franco vai levar o Goiás ao título da Copa do Brasil. Ney Franco, do qual eu tenho saudades, do qual foi o último treinador que ganhou o título com o meu time. Olha que lamentável, né? E só pra constar, o Vasco finalizando parece o São Paulo do Diniz. É isso. Um desabafo, um devaneio mental, né? O cara tá com saudade do Ney Franco, mas tudo bem. O Ney Franco era o treinador do Flamengo quando ganhou a Copa do Brasil em 2006. Tá certo que pegou o time andando, mas era o treinador lá. Olha aí, várias refutadas ao argumento de Carlos Eduardo, mas pra mim o Ney Franco nasceu pra treinar o Goiás, e é isso e acabou. E finalizando então a rodada da Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu pro CRB de 2-0 no seu mano de campo, um resultado péssimo. Seguindo então, falando de Libertadores da América, pulando um degrauzinho, depois de todos esses resultados da Copa do Brasil, vamos falar de um torneio que está suspenso por tempo indeterminado pela Conmebol, mas teve rodada nesta semana, na terça-feira. O Santos derrotou... Vou fazer a piada, desculpa. O Santos deu fim no azar e ganhou do Delfim por 1-0, Gustavo Fernandes. Para uma Vila Belmiro vazia, que não é de toda surpresa, né? Como de costume, perdão pela brincadeira, mas para uma Vila Belmiro vazia, o Santos ganhou do Delfim por 1-0. Vale lembrar que o Santos está punido
pela Conmebol por causa da confusão que teve contra o Independiente no jogo lá de 2018 da Libertadores. O Santos ganhou do Delfim por 1-0, gol marcado por Lucas Veríssimo. Aliás, eu já vou falar dele já. Ele pediu uma cobrança, cobrou o presidente aí, rapaz. O Santos jogou bem o primeiro tempo, conseguiu ir pra cima do Delfim, tentou, finalizou várias vezes. Só que aí no segundo tempo baixou demais o nível da equipe do Santos, tanto que quase o Delfim empatou o jogo. Quase por se tivesse mais uns 3, 4 minutos ali, o Delfim empatava esse jogo. Mas aí o Santos conseguiu ganhar o jogo por 1-0 e agora tem 6 pontos no seu grupo. E falando no Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo, em uma entrevista que ele deu depois do jogo contra o Delfim, ele cobrou o presidente pedindo um aumento no salário, valorização dele até. E lembrando que o Atlético Mineiro tem interesse no Lucas Veríssimo, o Sampaoli está querendo ele. E aliás, imita o Pretzel aí que tem informação. Formação, né? A informação que chegou desde a noite de quarta-feira é que o Atlético Paranaense está interessado no Felipe Aguilar, colombiano que está no Santos desde o meio do ano passado, se não estiver errado. O Atlético Paranaense quer o Aguilar, ou seja, tá muito... Santos, e seus problemas ali? E aliás, eu queria fazer uma piadinha referente ao assunto anterior da Copa do Brasil do Cruzeiro, que a sigla CRB significa Cruzeiro rebaixado para B, voltando para a Libertadores. É com você, Lustosa. Uma bela piada. O Santos, então, que é o líder do grupo G, com 6 pontos, seguido pelo Olímpia, 4 pontos, Delfim, 1 ponto e Defensa e Justiça, 2 derrotas, não tem nada. Vamos falar então agora de um jogo que aconteceu pelo grupo B. O Palmeiras recebeu o Guarani do Paraguai, aquele mesmo que eliminou o Corinthians 2 vezes, e nós da FDV podemos estar em loco para esse jogo, um jogo muito legal de se assistir, foi lá no Allianz Parque, todo mundo sabe, e o Palmeiras, no primeiro tempo, teve muitas dificuldades, sobretudo pelo papel de idiota que Roberto Tobar, ele de novo, árbitro da final da Copa América, fez toda a torcida, todo o estádio, todo o torcedor que acompanhou em casa também, ver. No início do jogo, aos 2 minutos, uma chance clara de gol do Dudu, bola acertou o goleiro, 7 minutos parado, 7, o jogo foi recomeçar aos 9, e durante a partida, todas as vezes que o Guarani tinha oportunidade, cadenciava, fazia sua catimba natural, e o árbitro não coibia isso, muito estranho de se ver. No segundo tempo, o Palmeiras mudou de postura, o Lucha com certeza puxou a orelha, e da dificuldade do primeiro tempo, parece que o Guarani deu aquela cansada marota de marcar, e o Palmeiras conseguiu achar espaço. O primeiro gol foi do Luiz Adriano, um gol muito contestável, o árbitro estava de costa para a cobrança de falta, estava aplicando cartão amarelo, deixou o lance de gol do Luiz Adriano de joelho. Para mim, não foi legal o gol do Palmeiras, mas o árbitro validou, não tem VAR nessa fase da competição. O segundo gol de Luiz Adriano também, o Luiz Adriano fez um belo gol aí no segundo gol, e o terceiro gol também do Luiz Adriano, um hat-trick do nosso querido Adrianinho. A Loirona deve ter ficado feliz nessa terça-feira com o seu craque, o camisa 10 do Palmeiras, que ele usa na Copa Libertadores. Além disso, o Palmeiras sofreu um gol aí no finalzinho, na entrada do Vitor Hugo no lugar do Gomes, foi gol nas costas do zagueiro, o 3-1 para o Palmeiras, que é líder do grupo B, com 6 pontos, seguido pelo Guarani, que eliminou o Corinthians da última fase, com 3 pontos, Bolívar 3, e o Tigre também não tem nada, é o quarto colocado, time de segunda divisão lá na Argentina. Palmeiras, então, liderando seu grupo e ensinando para o Gambá como se elimina o Guarani do Paraguai. Continuando, então, vamos falar da derrota do Atlético Paranaense. Primeira derrota na competição, perdeu para o Colo-Colo no Chile, Carlos Eduardo. Rapaz, o time chileno colocou o Atlético Paranaense no Colo-Colo. Bom, o grupo tá embolado, né? Tá todo mundo com 3 pontos e o poderoso Jorge Wilstermann, pesadelo do Galo, é o líder do grupo. O Colo-Colo fez 1-0 no Atlético Paranaense, né? Que o time do Dorival Júnior não fez uma partida ruim, não fez. Conseguiu criar, conseguiu chegar, conseguiu aí fazer suas ações, mas o que perderam de gols, viu? Rapaz, lance numa Libertadores, num jogo normal, né? Não pode perder esse tipo de chance, e o Atlético Paranaense desperdiçou. Pecou, Colo-Colo foi mais decisivo e colocou o placar à frente e acabou vencendo a partida, né? Colo-Colo esse, que já não é mais aquele time velho, né, nos últimos anos, deu uma rejuvenescida, ainda tem 4 jogadores
no time titular acima dos 30 anos. Não é também aquele timaço, aquele time que pode, né, fazer frente aos poderosos da América. Mas é um time chato, né? Um time catimbento. O Atlético Paranaense também teve um expulso, que foi o goleiro Jandrei. Segundo o Jandrei, ele não escutou o apito final e só deu um chute no árbitro. Só isso que ele fez. Beleza? O juizão tinha terminado o jogo, o Jandrei disse: acabou o jogo, perdemos, tô pistola, vou dar o chutão na bola. Deu o chutão, foi no rumo do juizão, se eu não me engano deve ter tocado no juiz a bola, e sobrou ali o cartão vermelho pro goleirão Jandrei. Segundo ele, não escutou o apito final. O Atlético entraria em campo semana que vem, né, contra o Wilstermann. Não vai mais, porque os jogos foram adiados. O Furacão é segundo no grupo com 3 pontos devido ao saldo de gols, mas tá tudo embolado. É isso aí, tudo embolado então no grupo C. Jorge Wilstermann em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Penharol em terceiro, Colo-Colo em quarto, tudo com 3 pontos. Todo mundo ganhou uma vez e perdeu uma vez. O Furacão aí tentando nesse grupo muito equilibrado, talvez o grupo da morte da Libertadores, muito difícil, o grupo do Clube Atlético Paranaense, o Furacão. Continuando então, vamos falar de time invencível, que tá difícil. Agora eu vou fazer um desabafo. Que é isso, gente? Quem fará o Flamengo de Jesus? Jesus abençoe a nação, 3-0 no Barcelona de Guayaquil. Helenaldo, vai, agora é sua vez de extravasar, porque eu sei que você ficou com raiva que o time não estava acertando o gol, perdeu muito gol, mas foi 3-0. De fato. Vamos lá, né? Primeiro, o Flamengo deteve o domínio total do jogo. Dominou. Foi o que mais atacou. O Barcelona de Guayaquil quase não chegou na área do Flamengo. Enfim, foi uma vitória com a cara do Flamengo. Porém, agora que vem a parte. Cara, foi um jogo fácil, mas fácil para golear de 6, 7 ou até mais. Agora, tem uma coisa que não dá para entender, isso já vem desde o jogo contra o Botafogo. O que tá acontecendo com esse time para errar tanta finalização, mas tanta mesmo? Foi tanta chance clara no jogo de quarta-feira que, cara, eu quase endoidei. Você mesmo viu no grupo. Eu tava muito puto. E, aliás, toda vez quando eu lembro desses gols perdidos ainda me dá raiva até agora. Agora vamos falar da parte legal desse jogo, né? Quem fez os gols do jogo? A União, Flamengo e Santos ainda continua rendendo e rendendo muito. Gustavo Henrique, finalmente, desencantou e fez o primeiro gol dele pelo Flamengo. Gabigol, finalmente, deixou de frescura e aprendeu a bater um pênalti decentemente, fez 2-0. E Bruno Henrique, o nosso querido outro patamar, fez 3-0. Ô Rick, eu sei que você ainda tem saudades desses 3. Então, meu amigo, esse jogo foi pra você. O mais engraçado é que a parceria Santos e Flamengo só beneficia o Flamengo, né? Porra de parceria nenhuma, né? E pra acalmar os ânimos do Helenaldo, nada melhor do que um pastelzinho com café, que esse aqui é fã de pastel e café, nunca vi na vida, né? Grande abraço, Helenaldo. E você que ouviu o que ele falou, nós desabafamos, falamos sobre futebol no nosso grupo no WhatsApp. Quer participar? Comente aí ou manda uma mensagem direta lá para nós no nosso Instagram, @futebol de primeiro oficial, que a gente te coloca nesse grupo aí para você cornetar também todo mundo, fechou? E falar de um time que ganhou também de 3-0, falando isso, vamos dar os créditos pro Felipe, né? O Felipe, ele é um cretino, tudo bem, só que o Flamengo ganhou de 3-0, o São Paulo também ganhou de 3-0, ele palpitou, né? E para falar dos Coringas do Diniz, Gustavo Fernandes, é seu momento. Os Coringas do Diniz mudou um pouco o ritmo, né, Lustosa? Não sei se você quer que eu cante, né? Mas tudo bem. Mas eu sempre quero que você cante e encante o nosso espectador. Lá vou eu. Depois de tá difícil de parar os Coringas do Diniz, a SPFC Records lançou Nós Estávamos Voando Alto. Eu não sei o resto, esqueci esse baralho. Nós estávamos voando alto. 3-0 nele deu, agora tudo empolgado, mas raspa a careca do Pablo Careca, por favor. Agora já falando sem cantar, né? Mas olha, no Morumbi, para mais de 39.107 pessoas, o São Paulo ganhou da LDU de Quito por 3-0. O São Paulo que estava pressionado, até pelo resultado do jogo de mais cedo, que antecedeu essa vitória do São Paulo sobre a LDU por 3-0,
que foi a goleada do River. A goleada do River em cima do Binacional, que ganhou da gente semana passada ganhando da gente por 2-1. E o Binacional que perdeu do River Plate pelos incríveis placares de 8-0. 8-0 para o time do River Plate. River que perdeu 2 pênaltis ainda, mas agora falando do jogo do Morumbi. O São Paulo começou bem, começou com aquela intensidade dos 15 minutos, abriu o placar em um pênalti marcado, gol que o Reinaldo, King Naldo, o Tiririca bestado do Morumbi foi lá e fez 1-0 para o São Paulo, e não deu tempo nem de comemorar o primeiro gol, porque quando muitos torcedores são já comemoravam o primeiro gol, já depois, 2 minutos depois, Dani Alves ia lá e fazia o segundo gol, o primeiro gol do Dani Alves com a camisa do São Paulo na Taça Libertadores, primeiro gol dele, fazendo assim 2-0. E vale lembrar que o Luiz Fabiano estava no estádio, o Luiz Fabiano que tem boas recordações contra a LDU, o Luiz deixou o Reinaldo no primeiro gol fez homenagem ao Fabuloso, fazendo aquela comemoração que o Sem Bote faz também. Depois Dani Alves fez 2-0, já uma comemoração mais curtida, mas o São Paulo foi dominando, até que deu uma cansada, e a LDU começou a pressionar bastante a equipe do São Paulo. Como eu dizia no nosso grupo do WhatsApp, a cada ataque da LDU é um Pai Nosso que está no céu diferente, só que acabou o primeiro tempo 2-0 para o São Paulo poderia ter feito até mais, mas pecou bastante nas finalizações, um ponto que ainda deixa o torcedor com muito pé atrás ainda, que é as finalizações. No segundo tempo, Igor Gomes, que é da base do São Paulo, fez 3-0, com direito a parado na esquina, homenagem também ao Luiz Fabiano. Até aí o São Paulo administrou, administrou pra cá, podia ter feito mais, podia ter feito 6, porém as chances perdidas. E o que o Pablo, permita-me a corneta, Lustosa, permita-me a corneta. O que o Pablo errou quando estava 3-0 é um absurdo, pelo amor de Deus. Pablo, treina a finalização ou raspa a cabeça, porque o Pato raspou a cabeça e começou a fazer igual a rodo. Agora raspa a cabeça do Pablo, por favor. E no máximo, São Paulo ganhou de 3-0, vai lembrar uma informação aqui. O Thiago Volpe sofreu uma pequena fratura na sua mão direita e com isso não vai jogar os próximos jogos do São Paulo. Quem vai jogar é o Lucas Perry, que é da base do São Paulo. E o São Paulo que vai jogar, se tivesse Libertadores nessa semana, jogaria contra o River Plate no Morumbi. Leonardo Gostosa. Desliga o homem, uma máquina. Que isso, cara? O cara tá ensandecido com uma vitória e eu vou contar pra você. O Charles, eu já tô ouvindo você melhor, Charles. Daqui a pouco você vai comentar sobre o Grenal. Pode ficar aí que você tá funcionando dessa vez. Só dá um oi aí pra eu ver. Olá, tá me ouvindo bem? Agora sim, garotinho. Só que pode distanciar um pouquinho aí, que você empolgou, que não Gustavo agora. Ficou... Vamos falar desse grupo D, que pela narrativa do Gustavo, o São Paulo é campeão do grupo D. Não é? O River é o líder com 3 pontos. Não, calma lá, eu não disse nada. É meu momento. É o meu momento. O São Paulo tem 3 pontos. E você vai falar agora da LDU, Lustosa? Quantos pontos tem? 3 pontos. E esse time que nunca tinha jogado Libertadores, Escola Municipal Binacional, quantos pontos tem? 3 pontos. O time do São Paulo está empatado com todos do grupo. Torcedores, calma. Torcedores calmos. Coringa do Diniz não fizeram mais que obrigação, porque se não ganhasse da LDU, estariam praticamente fora da Libertadores, e essa é a realidade. Para comentar sobre um jogo que tá tão furioso quanto eu fiquei com esse comentário do Gustavo, eu vou chamar o Charles para falar desse Grenal vermelho, por conta dos cartões. Boa, agora se tomara que a voz não fale dessa vez. Ufa. Seguinte, olha, foi um Grenal que teve pelo menos 3 esportes num jogo só. Futebol, até os 85 minutos. MMA ou luta livre, que vocês preferirem, durante 15 minutos. E nos últimos 10 minutos, até pelos números de jogadores em campo, virou um futebol society. São 3 modalidades e uma só na Arena do Grêmio. Vamos falando do jogo? Internacional e Grêmio Internacional, foi um jogo bem disputado. Foi um jogo no primeiro tempo em que o Inter se destacou pela marcação forte, né? O Grêmio, a exceção de uma cabeçada do Jeromel, praticamente não causou nenhum perigo, né? A meta do Lomba. O Internacional, apesar dessa marcação, teve também poucas chances, mas as chances bem mais incisivas, né? Como a tabela do
o Guerreiro com o Bosquilha tentou uma cavadinha inútil e errou miseravelmente. Também um chute de média distância do Edenilson, né? Mas fora isso, a gente viu uma dificuldade, né, na troca de passes sem chances claras, né? E a gente viu, só para testar a escalação, o Bruno Fux, né, pelo visto, foi consolidado como titular no lugar do Rodrigo Moledo, né? Uma das justificativas para essa escolha do Cudê é justamente a saída de bola, né, mais qualificada do Bruno Fux em relação ao Rodrigo Moledo. Muita gente discorda, eu particularmente tenho lá minhas dúvidas, mas o Bruno Fux, uma vez titular, tem até que ter jogado bem. Agora, sobre o Grêmio, a gente viu que ele sentiu a falta de um meio armador, principalmente no primeiro tempo, né? Só saiu com 3 volantes, e a gente viu que a falta de finalizações no primeiro tempo se devia a esse fato. Agora, no segundo tempo, mais chances criadas, né, para os dois lados. Eu contei pelo menos 2 chances graves, assim, grandes para o Internacional. 2 bolas na trave, né, do Edenilson e do Bosquilha. Bosquilha cansou de perder o gol ontem, pelo amor de Deus. E o Grêmio, né, nos chutes do Jean-Pierre, jogada individual do PP, aquela cobertura errada do Luciano. Até os 40 minutos, apesar do 0-0, o jogo estava legal. Aí aconteceu essa porcaria. Assim, meu lado racional, assim, tá bem triste com o fato que aconteceu. Mas o lado emocional, ele ficou torcendo, tipo, por conta dessa briga. Eu fiquei maluco, entusiasmado com esses 15 minutos de treta. Mas, assim, foi desnecessário. Vamos combinar, foi desnecessário. Uma jogada na linha de fundo, uma discussão besta que virou uma treta e resultou em 8 expulsões, 4 para cada lado do lado do Grêmio. PP, Jean-Pierre, Caio Henrique e Paulo Miranda, do lado do Internacional, o Moisés, o Edenilson, o Cuesta e o Praxedes, né? Paulo Miranda e Praxedes, esses 2 do banco, né? Então, depois de vários minutos de paralisação, 15 minutos eu contei, então é aquilo que eu te falei, trocou o esporte, saiu MMA, entrou o Futebol Society. E acredite que o futebol do Society valorizou mais o jogo do Grêmio, porque o Grêmio teve 2 chances claras com o Jeromel e com o Lucas Silva no final do jogo. Se não fosse o Lomba, o Internacional talvez, apesar de ter jogado melhor, poderia ter saído com a vitória ao Grêmio, né? Mas agora é o seguinte, fica na dúvida a seguinte questão, e a punição? Eu fiquei pensando no Arão, que machucou, né, o jogador do Independente Del Valle, no jogo da volta, pegou 2 jogos de suspensão, Arão. E esses jogadores que brigaram na arena do Grêmio, quantos jogos vão pegar? Aliás, qual é o efeito prático que isso vai ter na classificação das 2 equipes, né? Já que a Libertadores vai parar agora por conta do coronavírus, mas quanto de falta esses jogadores farão, tanto ao Grêmio quanto ao Internacional? É uma dúvida que vai ficar aí marcado para os próximos dias. E vamos ver como é que a Conmebol ela vai resolver essa situação. Particularmente, apesar do 0-0, foi um bom jogo, até os 85 minutos, né, do placar geral, quando teve essa discussão entre o PP e o Moisés, onde começou toda a discussão. Imagina só se o Nenê não tivesse no Fluminense e discutisse com o PP. PP e Nenê fariam uma discussão musical. Que O que me surpreende nesse meu todo é que o D'Alessandro não brigou. Isso é o que eu tô mais chocado. Nem o Guerreiro. É o que eu tô mais chocado, que o D'Alessandro não topada no meio dos caras. Isso que eu tô surpreso, mano. Posso falar do D'Alessandro? Fala. O D'Alessandro, o fato de ontem corroborou com uma tese que eu tinha sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro é um pincher. Sabe quando você coloca um pincher atrás das grades do portão? Parece um cachorro valente, fica latindo pra lá e pra cá. Se você tira a grade, o pincher recua. O pincher não vai pra cima de você. O D'Alessandro é um pincher, basicamente. Porque você viu o Choco? Eu concordo, total. Essa tese aí eu assino embaixo sobre o D'Alessandro. E, nossa, que jogo que aflorou os ânimos de todo mundo, né? Um jogo que foi engraçado, foi cômico, mas futebolisticamente falando, não agregou em bosta nenhuma. Porque os times, né, se tivesse VAR, ia uns 20 expulsos. Fácil. Grupo E, Internacional líder com 4 pontos, seguido do Grêmio também com 4. O América de Cali conseguiu ganhar da Católica. Olha o que aconteceu com a Católica, que se complicou no grupo e tem 0 pontos. É uma zebra, óbvio, a gente não apostava no América de Cali em todos os nossos prognósticos. Por favor. Só uma observação, apesar de 8 expulsões, esse Grenal não é o clássico com mais expulsões da história.
Na abertura do Beira-Rio, em 69, o Grenal teve simplesmente 19 expulsos. Depois eu vou buscar a história para vocês e mando lá no grupo, tá? Fechou, então. Se vocês quiserem saber dessa história, o Charles vai mandar lá no grupo, entra no nosso grupo também, a gente manda o link para você e para os seus companheiros e amigos. Falar dos outros grupos rapidão aqui da Libertadores. O grupo F, o Racing é o líder, o time do Mauro César, é ele mesmo. 6 pontos junto com o Nacional do Uruguai. Estudiantes de merda e Alianza Lima não fizeram nenhum ponto nesse grupo F. No grupo H, o Libertad é o líder com 6, Boca Juniors tem 4 e o Caracas, tem 1 ponto. Em último, o Independiente Medellín. Tem mais algum grupo? Tem, sim, senhor. O grupo do Flamengo a gente não passou a classificação. O Independente Del Valle é o líder com 6 pontos. O Flamengo é o vice-líder também com 6. O Júnior Barranquilla está em terceiro. Tá certo essa classificação? O Del Valle não perdeu para o Flamengo, não? É o que Nem eu rolou tenho o aqui. jogo. O jogo ia rolar semana que vem, se tivesse, né? Ah, tá. Certo, então. Independente Del Valle é líder. Acho que a única vez que o Flamengo não vai ser líder no ano é por conta do saldo de gols aqui desse grupo. O Júnior Borja Barranquilla tem 0 e o Barcelona de Guayaquil Fake também não tem nada. Esses são os grupos da Copa Conmebol Libertadores. Eu ia fazer alguma piada e eu acho que eu esqueci. Mas tá tudo bem. Ah, não, aqui, ó, o grupo I. O Corinthians estreou nesse final de semana e quem vai falar desse jogo é o Gustavo Fernandes. Pois é, e o Corinthians que jogou de portões fechados. Corinthians que jogou de portões fechados na Libertadores por conta do coronavírus. Jogou com portões fechados, ganhou por 2. Ganhou? Pera aí. Produção tá. Pera aí, Luciano, produção tá passando um negócio aqui. Como é que Deu é? WO, parece. Não, como é que é? Como é que é? Ah. Deu WO contra o Independente del Sofá. Deu Não, WO. pera aí. Ah, e o quê? Ah, sim. Então, pera aí, deixa eu corrigir a informação. O Corinthians perdeu para o União Sofazão de Chile pelo placar de 2-0 e a torcida corintiana já tá na bronca com o Thiago Nunes e LS. Tem time aí que pode ser... Corinthians pode até cair pra Série A2 se não abrir o olho, hein? É, Caleb, Felipe, a coisa tá complicando pra vocês. E aliás, Gustosa, sabe quem tá te mandando um abraço muito especial? Opa! O Irineu. Muito obrigado. Eu não vou perguntar quem é ele, mas muito obrigado pelo abraço, viu, Irineu? É, o Forte Irineu, abraço aquele pra que te você. comeu. Não. Eu não perguntei quem é, Irineu. Mas eu já falei perguntei. direto. Eu já falei direto. Tá bom, então. Gostei. É pra retribuir o que você fez comigo no podcast passado, lembra? Tá certo. Vou começar aqui com uma informação que o Roger Guedes é do Galo. Felipe Dourado mandou essa informação para nós do grupo. Roger Guedes é do Galo. E outra informação para dar início já sobre o UEFA Champions League, é uma informação da Juventus. O jogador foi diagnosticado com coronavírus, é o volante, é um volante da equipe. Gustavo, nessa situação de coronavírus no elenco, você liberaria o volante, você liberaria o Rabiot? Não. As piadas da quinta série aqui nesse podcast estão sensacionais. Não, mas se você tivesse na gestão desse elenco, você tinha que liberar o jogador, né? Você liberaria o Rabiot. Próximo assunto, velho. Vamos falar de... Não, Champions, deixa eu falar então. só uma coisinha sobre a Juventus rapidinho. Aqui surgiu um boato que o Dybala estaria com coronavírus, só que hoje pela manhã foi confirmado que era fake news e o Dybala não está com coronavírus. É isso aí então, Dybala foi vítima de fake news. Para começar falando então de time francês, PSG passou de fase, calando o Haaland e todos os Haalandinhos, como é que é os fãs do Haaland? Haalandzettes, vamos falar assim. Haalandinhos mesmo. Haalandinhos então. Helenaldo, E do nosso essa vitória capitão. do PSG com pitadas de Neymar, hein? Pois é, meu caro Lustosa, o adulto Ney novamente foi protagonista do jogo. O PSG, que jogou de portões fechados devido ao coronavírus, mas a torcida tacou o foda-se e ficou apanhando o time do lado de fora, venceu o Borussia Dortmund por 2-0. O adulto Ney abriu o placar e Bernat fez o gol da vitória. Quer dizer, o segundo gol do PSG, né? Bom, o PSG finalmente passou do fantasma das oitavas de final e vai firme e forte na busca pelo título. E dessa vez vai.
É isso aí, então. Continuando nossa pauta de Champions League, o RB Leipzig se classificou também e botou o Mourinho no bolso. Rapaz, o Mourinho é o Abel Braga da Europa? É isso que está sendo comentado, Charles? Pelo estilo de jogo que o Tottenham vem apresentado, sim, né? O Mourinho, ao contrário do Julian Nagelsmann, né, que fala, eu não sei como é que se pronuncia, depois vocês me ajudem aí. O Mourinho tem um estilo de jogo totalmente pragmático, né? E aí, na verdade, isso aí já é de algum tempo. É que antes os resultados, né, mascaravam esse estilo de jogo. Mas agora, meu amigo, o Tottenham, ele não deu nem pro cheiro pro RB Leipzig, né? Porque já não bastasse a superioridade técnica do primeiro jogo, o Tottenham também não tinha o Harry Kane e também não tinha o Son. Se você não tem os seus dois melhores jogadores, acho que você poderia até ficar sem jogar, ia perder de 3-0 do mesmo jeito, WO. Mas em compensação, o RB Leipzig fez 3-0 com uma facilidade, sabe? O Sabitzer, inclusive o autor dos 2 gols, vamos combinar que nos 2 gols dele eu achei que o Lloris falhou feio. E no terceiro gol, o gol marcado pelo Forsberg, né, que entrou no lugar do Sabitzer, né, deu os números finais das partidas, então o agregado ficou 4-0. Realmente, nesses 180 minutos, o Leipzig jogou melhor, coroou, né, esse estilo de futebol agradável, desde que a equipe subiu, né, na temporada 16-17. E pela primeira vez na história, então, sua segunda Champions disputada, primeira vez, assim como a Atalanta, que vocês vão falar daqui a pouco, vai estar entre os 8 melhores da Europa, né? Inclusive tem uma estatística que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? O técnico do Leipzig é o técnico mais jovem da história da Champions ao alcançar então esse patamar de quartas de final. Ele tem 32 anos, 231 dias, né? Em compensação, o Mourinho, o Abel Braga português, né? E lembrando que o Abel Braga trabalhou em Portugal, né? Ele tem uma seca de 6 jogos, né? A pior seca de toda a sua carreira, né? Nos últimos 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. E agora o Tottenham é obrigado a lutar só pela vaga na Liga dos Campeões via campeonato inglês, que nós não sabemos quando vai acontecer, uma vez que ele foi paralisado. É verdade, maior mancado que fizeram com o Liverpool, né? Paralisaram isso aí para não deixar o Liverpool ser campeão em abril, né? Antes de abril, não é isso? Antes de abril era só ganhar do Crystal Palace e de mais outro time lá, do Tottenham também, se eu não me engano. O do Everton, muito bem. É o nome do meu primo. Eu esqueci. Pra ser campeão, que mancada. Mas vamos falar agora de Atalanta, que no confronto mais aleatório dessas oitavas. Aleatório nada. É aleatório, sim. Vou chamar o Lucas pra te jantar aqui de novo. Vem cá. Se acontecer, por exemplo, no sorteio, cair Valência não, Atalanta e RB Leipzig, não vai ser um confronto aleatório para uma quarta de final de Champions? Para mim vai, é só isso que eu falei, não falei que o time era ruim. E é muito bom, tão bom que se classificou. Carlos Eduardo fala dessa classificação da Atalanta. Muito bem. E é aleatório sim. Se der Atalanta e Leipzig, vai ser aleatório sim. Tô nem aí porque o Tetudo de São Paulo pensa. Atalanta contra o Valência passou o paredão que o Charles está usando aí para falar no podcast. Goleou, rapaz, o jogo de ida, né? E no jogo da volta fez também 4 gols, somando 8-4 no agregado para o time italiano. Que surpresa, né? É o 4º colocado do italiano, que também está suspenso. E pela primeira vez foi para as quartas de final. O Ilicic fez 4 gols na partida, foi o grande destaque, né? Fazendo 4 gols. E o time italiano vai fazendo história, vai colocando o seu escudo, vai tomando espaço na Champions e vai em busca da velha olheiruda orelhuda e está nas quartas de final. Eu vou você, Lustosa. É isso aí, então, brigando pela orelhuda. E para finalizar a nossa pauta Champions League, o Atlético de Madrid contrariou todas as más línguas e se classificou aí para a próxima fase. Quem fala desse jogo é o Gustavo mesmo? Tá certo aqui no meu papel? Só é abestado. Então vai, bebê. Muito obrigado, neném. Então, só queria depois falar no direito de resposta em relação ao que o corno de Parapebas falou, mas tudo bem. Ora, bora falar do Liverpool, né, que tem toda a esperanças pra sua torcida, né? Aliás, uma menção honrosa aqui, né? Que nosso querido Lucas, o capitão de 3 pernas, nos antecipou que o Atlético de Madrid passaria pelo Liverpool. O Liverpool que foi pra cima, tentou, fez 1-0 no final do primeiro tempo com o Wijnaldum. E foi uma pressão, mas o goleiro Oblak fazendo defesas
salvando o time do Atlético de Madrid. Aí o Liverpool acabou indo para prorrogação o jogo, depois do Liverpool tentar. E aí começou a prorrogação e o Firmino, amigo dos flamenguistas daqui desse podcast, Elenaldo e Carlos, fez 2-0, Firmino, dando uma ilusão de que o Liverpool vai passar, vai dar certo, nossa, vamos ser bicampeão da Champions. Só que aí, bebê, o Atlético de Madrid acabou com a festa do Liverpool, com o Llorente marcando 2 vezes e depois Morata virando o jogo para 3-2, o Atlético de Madrid se classificando. E aliás, eu queria levantar uma tese aqui, porque geral babou o Simeone, que ficou retrancado o jogo inteiro. Até a prorrogação, o Simeone meteu uma retranca. Se fosse outro técnico brasileiro, geral estaria atacando o pau, né? Mas como é gringo, tá geral babando. Só uma observação aqui. E eu concordo com você, sabe por quê? Porque existem maneiras e maneiras de se jogar. O futebol ofensivo é o que está na moda, isso é ok. O futebol defensivo e reativo, bem feito, resulta em resultado. Dá título, sim. Muitos times conseguem quando fazem isso de maneira profissional. Não é só colocar 2 linhas de 4 lá e acabou. Isso tem que ser treinado. E o Simeone faz isso faz tempo e tem bons resultados faz tempo também. Tem que ser valorizado não só porque é gringo, mas porque tem uma ideia diferente do que hoje é o convencional. Diferente de Abel Braga, diferente de Mano Menezes, que acham que basicamente ter jogadores cascudos em 2 linhas de 4 é se defender e jogar para o contra-ataque. Muito bem exposto aí pelo Gustavo, então, essa fala sobre o Simeone. Vamos terminar então o nosso podcast com os destaques de cada um de nós. Hoje, dia 13, sexta-feira 13, dia do bruxo que está preso no Paraguai. Coitado do nosso querido bruxo. E o destaque final do Carlos Eduardo, que está com a titia lavando as roupas para o nosso final de podcast. Exatamente. Eu nasci numa sexta-feira 13, explica muita coisa que aconteceu comigo, mas é isso. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Estou usando máscara até no cotovelo e espero que o futebol volte aí no início de abril para que nós tenhamos mais pautas e mais caos, mais cenas lamentáveis. Estou brincando, viu? Obrigado a todos, eu volto com você. Vou lavar minhas mãos. Isso, usa álcool em gel. Elenaldo, destaque final. Bom, o destaque final é uma recomendação de texto, novamente. Eu fiz o resumo do Grenal de ontem, está lá na página a nossa página, né? O Futebol de Primeira. Aquele título maravilhoso. UFC 424, o Fight das Américas. Leiam que o texto ficou ótimo. É isso aí, então. Vai lá no Instagram, @futebol de primeira oficial e acompanhe os textos postados lá. Muito conteúdo legal. Você pode ver lá nos destaques também todas as idas de integrantes que foram aí nos estádios. Vai ter muito mais, com certeza. Charles, destaque final. O destaque final é que, se esse foi o último podcast com conteúdo relativo de futebol, eu quero agradecer ao fato de vocês terem me convidado e é uma honra estar participando com vocês. Agora a questão é, vamos nos precaver, nós sabemos que a situação está feia, né? Esse coronavírus está assim, deixando todo mundo em crise, mas vamos nos precaver, vamos lavar as mãos, vamos comprar máscara, vamos fazer o que for preciso para evitar com que essa doença chegue e atrapalhe a gente no âmbito pessoal e também no âmbito esportivo. Vamos ver como é que vai acontecer nos próximos dias com respeito a essas questões esportivas. Mas uma satisfação estar participando mais uma vez do podcast e espero voltar outras vezes, viu? Valeu, gente. Tamo junto, Charles. Sempre bem-vindo aqui. Aliás, vou fazer uma nota de repúdio e postar lá, porque a falecida vai fazer um clássico paulista sem o integrante de São Paulo comentando. Chupa a falecida, vocês são incompetentes. Continuando, então, você ouviu aí a dica sobre o coronavírus, hein? Não vamos dar mole pra esse bicho aí. Ok, então aí use luvas, faça tudo que você puder, coloca um agasalho, fecha o portão, porque segundo a Federação Paulista, fechar portões não farás o coronavírus. Então é isso aí, vamos fechar o portão. Continuando então, Gustavo Fernandes, o destaque final. Olha, eu espero do fundo do meu coração que esse coronavírus seja mais rápido do que a carreira do MC Livinho no futebol, né? Porque a carreira do MC Livinho mal começou e já acabou. É um destaque rápido, né? Que não é a carreira do MC Livinho, mas se esse de fato for o último podcast aqui que a gente for fazer, queria mandar um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Aliás, um beijo pra minha consagrada, que eu não sei se ela está escutando esse podcast, mas tudo bem. Não, ela não tá. Eu sei disso, muito obrigado. Não existe consagrado. Ela não existe. Eu sei, muito obrigado. Foi uma coisa na minha mente, mas agora os dois calem a boca aí. Tomem cuidado com o coronavírus.
Semana que vem, se a gente tiver pauta, se a gente tiver futebol pra falar, estamos de volta. E eu queria mandar meus sinceros vai se fuder pro nosso corno de Paraupebas. É isso, forte abraço. Se eu estiver vivo até semana que vem, se eu não pegar coronavírus também. E se eu pegar coronavírus, eu passo pra todos vocês. É isso. Meus destaques finais, então. Última rodada do Campeonato Paranaense será com portões fechados. É a informação do Jefferson, lá de Ponta Grossa, o Operário Boy. E o outro destaque, esse é melhor ainda. Monique Nunes anuncia término com Dudu após uma semana de relacionamento. Para quem não lembra dela, ela foi a vencedora do BBB 16. Tava namorando há uma semana com o Dudu e já terminou. Algo aconteceu mais rápido que a carreira do Livinho, como bem disse o Gustavo. Gente, deixa eu acalmar vocês. Semana que vem tem podcast, sim. Tem os jogos com os portões fechados. Nós vamos falar ainda de futebol demais. Então, acalmem o vosso coração. Só o Daverson que tá doido pra voltar, porque lá tá com coronavírus, é do céu do Palmeiras, agora tá querendo voltar. Aqui não, neném. Obrigado pela participação. Continue conosco nos próximos podcasts e encerramos o hashtag episódio 11. Chupa falecida. Soy Riquelme brasileño. Gracias, UEFA. Podcast FDP, futebol de primeira.